Você sabe como funciona o poder do dragão do oceano do Clofinato? Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse poder, essa Kekkei Genkai do Clofinato, que algumas pessoas usam, outras não, mas a gente vai saber certinho quem usa, como usa, pra que usa, e um pouquinho mais sobre as inspirações também. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo, que isso vai ajudar imensamente o canal. Se você não for inscrito, se inscreve, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é essa habilidade. E o poder do Dragão do Oceano, que é o nome da habilidade do Clofinato, é basicamente um poder que ele é despertado dentro dos membros do Clofinato, os membros nascidos no Clofinato. Assim como qualquer Kekkei Genkai. As maioria das Kekkei Genkai, elas estão ali no genoma da pessoa, estão ali prontas para ser despertadas, só que elas precisam de um momento muito específico. Como, por exemplo, do Sharingan, que precisa daquele chakra especial, produzido pelo cérebro e tudo mais, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. E a forma que o Clofinato faz para despertar essa Kekkei Genkai é basicamente um ritual que eles vão até uma ilhota sagrada, e de lá ou eles são jogados ou eles se atiram no mar, né? E assim o mar vai reagir de alguma forma. Ou ele vai criar ali um domo de luz e elevar o membro do Clofinato para ele poder mostrar a habilidade dele, ou ele simplesmente vai devolver o membro do Clofinato. E a pessoa ela vai poder usar as habilidades a partir desse ritual. E a partir do momento que o oceano levanta a pessoa muito alto, essa pessoa ela acaba despertando as provas dela, né? O que é chamado de provas, que são aquelas guerras que ficam no pescoço. E a gente já viu alguns membros do Clofinato, a maioria deles na verdade, com exceção do Tenma, né, que foi adotado e tudo mais. Claro, dos outros que se juntaram fora eles, mas todos que nasceram dentro do Clofinato, né, em algum momento depois de passar por esse ritual, despertaram as provas, que são essas marcas que eles têm, marcas não, né, essas guerras que eles têm para poder respirar embaixo da água. Jurei que ele ia morrer ali mesmo. Depois de passar por esse ritual e despertar as provas, cada membro do Clofinato desperta uma habilidade única, uma habilidade mais específica. Só que a gente não viu as habilidades de todos os membros do Clofinato. A única pessoa que a gente viu usar em todo o seu potencial foi o Ikada. Mas algumas habilidades da Seirin, do Isari e do Araumi podem estar de alguma forma relacionadas a isso, mas não tem nenhuma confirmação disso. A única confirmação que a gente tem até agora é do Ikada. E a gente não sabe, inclusive, se aquela habilidade que ele tinha antes de passar por esse ritual pela segunda vez, que ele tinha algumas membranas interdigitais para ajudar a nadar e tudo mais, se isso está ligado a essa habilidade. E se tiver, pode até estar ligado com a Isaribe e tal, lá do filler de Naruto e tudo mais. Talvez a gente pode fazer um vídeo explicando um pouquinho mais dessa teoria. Se você quiser, deixa aí nos comentários. E como que o Ikada usa esse poder? Ele basicamente consegue controlar livremente o oceano, né? Ele consegue fazer tentáculos gigantes, ele consegue fazer trombas d'água enormes, ele consegue abrir ondas no meio, ele consegue controlar o mar do jeito que ele quer. Então assim, é realmente um poder muito grande e é digno de uma Kekkei Genkai, assim como é. E assim como qualquer traço genético, na vida real, as Kekkei Genkai dentro de Naruto e Boruto podem se manifestar mais fortes em uma ou outra pessoa, dependendo dos gênios que aquela pessoa tem. Então a gente viu isso com o Ikada tinha a Kekkei Genkai dele muito mais forte do que os irmãos dele. Isso já tinha sido previsto pela Minamo, que é a mãe dele, né? Quando tava lá, falou pra proteger ele, que ele ia salvar o futuro do clã, não sei o que. Ela já tinha previsto isso e depois tanto o Araumi quanto os irmãos dele até presenciaram o quão forte seria essa Kekkei Genkai. E o próprio Isari já tinha sacado antes, quando ele mexeu o copo e tudo mais. Então assim, é realmente algo muito poderoso. Só que a gente não viu a extensão desse poder dentro dos irmãos e eu queria ter visto um pouquinho para poder comparar o quão poderoso é o Ikada em comparação aos irmãos dele. Só que mesmo assim, quando o Ikada passou pela primeira vez por esse ritual, ele foi devolvido pelo mar e ele não despertou as provas dele, né? Aquelas guerras e tudo mais. Então o Tenma até teorizou que ele não tinha poder nenhum e tudo mais, né? O próprio Tenma aparentemente não tinha, porque ele usava o cachecol talvez para esconder o fato dele não ter as provas e tudo mais. Então assim, ele teorizou, só que mesmo assim o Ikada já tinha despertado esse poder, né? Ele já demonstrou, mesmo antes de despertar as provas, ele conseguia usar essa Kekkei Genkai dele.
Agora, se foi por causa do ritual, ou se ele já nasceu com... Claro, todos eles nasceram com isso, né? Mas assim, se ele já veio com isso despertado desde o início, a gente não sabe. E eu gostaria de entender um pouquinho mais. Faltou esse tipo de coisa dentro do arco do Clofonato. Só que mesmo assim, mesmo que antes das provas ele já conseguisse usar um pouquinho, demonstrar um pouquinho do poder dele, quando ele ganhou as provas, ele passou pelo ritual pela segunda vez e tudo mais, o poder dele aumentou imensamente e a gente viu tudo que ele conseguiu fazer com o mar, né? E assim, esse poder não saiu simplesmente da cabeça dos roteiristas, eles falaram assim, vai ser muito massa colocar alguém que controla o mar. Não, isso vem dentro da mitologia japonesa, assim como o Kishimoto já fez várias vezes, né? A gente tem várias referências, os próprios bijus são referências da mitologia japonesa, e assim, esse poder também faz referência a isso, mais especificamente aos Ayakashi, que são os yokai da água dentro da mitologia japonesa. Uma das prováveis referências é Umibozu. E quem que é o Umibozu? Ele é uma criatura, né, dentro da mitologia. Ele parece com um monge meio de longe, porque ele parece ser careca, né, e tudo mais. E ele aparece normalmente em mares calmos. Só que depois que ele aparece, os mares ficam revoltos. E o que o Umibozu faz quando ele entra nos barcos e tudo mais? Ele pede um barril de alguma coisa, geralmente para poder comer, destruir e tudo mais. E o que o banheiro pode fazer para conseguir se livrar dele, né? Da forma mais rápida possível. Ele pode dar um balde ou algum barril sem fundo para confundir o Umibozu, enquanto ele está tentando entender onde acaba aquele balde, né? Não tem fundo, os banheiros podem fugir. É algo meio besta, né? Mas segundo a mitologia deles, funciona. Ele realmente fica muito confuso. E além disso, o Umibozu ele pode ser muito grande, ele pode se elevar muito alto dentro do mar. Então, coisa de muitos metros. E, assim, é algo muito parecido também com o ritual ali do Clofonato. Além disso, ele é tão forte, mas tão forte, que com um golpe só ele consegue quebrar uma grande embarcação. Então, assim, é realmente algo muito poderoso e que vem da água. E recapitulando o que isso tem a ver com o Clofonato, né, e com essa Genkai mais especificamente, quando o Ikada fez o ritual dele pela segunda vez, ele estava num ambiente muito calmo, muito tranquilo, e depois que ele saiu de lá, um tempinho depois, não foi logo imediatamente, mas um tempinho depois, começou a chover, os mares ficaram revoltos e tudo mais, algo semelhante ao que acontece com o Umibozu. Além disso, quando ele destruiu o barco, a embarcação dos amigos dele, também foi com um golpe só, muito rápido. Além disso, o Umibozu já apareceu em um filler de Naruto, né? Que é justamente o filler do País do Mar. A gente viu lá a Isaribe e tudo mais. Inclusive, eu comentei, né, quando eu falei das membranas interdigitais do Ikada, eu comentei que talvez eles estivessem relacionados, tanto a Isaribe como o Clofonato. Mas a gente não tem certeza ainda sobre isso. E a gente poderia fazer um vídeo explicando um pouquinho mais, fazendo uma teoria bem legal sobre isso. Se vocês quiserem, como eu falei, deixem aí nos comentários. Uma outra possível inspiração são os Wani, que são os dragões protetores do mar. E como que os Wani são? Eles basicamente são os dragões que a gente conhece da mitologia japonesa, né? Que tem corpo de serpente, algumas patas, barbatanas e tudo mais. E a capacidade que eles têm, além de tudo, é de mudar de forma. Eles protegem o mar e eles podem virar humanos. Eles podem se disfarçar de humanos em alguns casos. E eles têm uma hierarquia dentro do povo deles, onde o cargo mais alto é o do Ryujin, né, que é o dragão principal, que ele tem duas joias que controlam as marés, né? Ele controla o mar, que o mar sobe, desce, abre e faz tudo isso daí. E é um ser muito importante dentro da mitologia japonesa, ele é um dos deuses, né, e tem algumas filhas, inclusive que a história desse deus, dessas filhas dele, se interliga com a história do personagem que inspirou o Urashiki, então talvez o Clofonato até tenha alguma relação com o Urashiki, a gente não sabe, seria muito incrível se realmente tivesse alguma informação sobre isso, né? Mas enfim, fica aí a menção pro Urashiki também. E como que os Wani estariam relacionados com o poder do Clofonato? Bom, basicamente o que a gente viu lá, o poder final que o Ikada mostrou, foi que ele fez um dragão, ou que ele invocou um dragão, ou que um dragão apareceu para ajudar ele, alguma coisa assim, que não ficou muito claro do que era. Mas teve um dragão do mar feito de água e tudo mais. Ele parecia um dragão muito especial, muito diferente de qualquer outro dragão de água que a gente viu, feito por jutsu e tudo mais. Então, e que ajudou a salvar o Boruto, ajudou o Ikada e tudo mais. Então talvez o Ikada estivesse controlando um desses Wani. Além disso, essa capacidade do Ikada de controlar o mar pode estar de alguma forma relacionada com o Ryujin, que ele usa as joias dele
poder controlar as marés. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer o máximo possível de referências e informações sobre essa habilidade do Clofonato. Então, isso meio que fecha um pouquinho o que a gente tinha falado sobre o Clofonato até agora, fecha um pouquinho o arco, dá um pouquinho mais de sentido para esse arco que poderia ter sido incrível, o melhor arco de todos, mas infelizmente não foi, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Me sigam no Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí embaixo. Compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Kaguya.